Três reflexões breves sobre a guerra Israel e Irã com base nas últimas manifestações que eu tenho visto nas redes sociais e com base nas últimas notícias que saíram. Antes de mais nada, vai lá no meu canal, se segue nele que hoje tem vídeo sobre a política econômica do Brasil atual. Mas vamos lá, a primeira reflexão é com relação ao argumento que surgiu sobre a necessidade de existir uma paridade de armas entre o Estado de Israel e Irã. Se Israel possui uma bomba nuclear, por que Irã não poderia possuir uma bomba nuclear? E aqui os motivos me parecem claros. Primeiro, que a gente está falando de um regime ditatorial que financia terroristas, como é o Hamas e o Hezbollah, e que é totalmente instável. E veja bem, aqui eu estou falando sobre o regime iraniano, não sobre a população iraniana, mas o regime dos ayatollahs que comanda Irã atualmente. Então, é um regime instável e que tem um discurso de morte à América e morte ao Estado de Israel. Então, o regime iraniano possuindo a bomba nuclear, a gente está mais perto de uma insegurança global do que uma segurança global, pela possibilidade de acesso de grupos terroristas desse armamento e também da possibilidade de eles utilizarem isso contra não só a América, e aí o Ocidente como um todo, mas também contra o Estado de Israel. E a segunda reflexão é com relação a uma dúvida que surgiu sobre a realidade, se existe mesmo uma preparação para a confecção de uma bomba nuclear no Irã. E aqui tem três ponderações que eu acho que têm que ser feitas, de que se não haveria uma preparação para fabricar uma bomba nuclear, por que o Irã estaria enriquecendo urânio acima de 60%? Me parece que energia nuclear não precisaria de um enriquecimento tão alto. E o segundo ponto, por que ter instalações no meio de montanhas escondidas, ainda subterrâneas? Também me parece que é uma questão para esconder o que está realmente sendo feito. E o terceiro ponto, por que limitar acesso à agência reguladora da ONU para verificação se está sendo cumprido o tratado de não proliferação de armas nucleares? Então são pontos que devem ser ponderados. E a terceira reflexão é com relação ao poderio militar dos Estados Unidos. O Buffett já dizia, never bet against America. Eu acho que foi mais uma prova de que o dólar é realmente forte e uma parte da força do dólar é por causa do poderio militar americano, que conduziu uma operação inimaginável, nível Top Gun, nível cinema, para atacar as usinas nucleares do Irã.